Estudo de meditação budista. Se chama os 6 caminhos, The Six Dharma Gates, os 6 portões do Dharma. Dharma é tipo um treco budista de caminho, né? Não. O Dharma, pelo que eu entendo, lembro agora, é um método, isso. É um caminho com um método. Chegar ao treco supremo, né? To the Sublime. Tá em inglês. Capítulo 1. The Six Gates, as 6 portais em relação ao Dhyana Absorptions. Dhyana Absorptions. 1. The Six Gates in relations. There are 6 associated concepts here as follows. 6 conceitos, ok. Counting. Primeiro vamos perguntar quais são os conceitos. Counting, contar. Following, seguir. Stabilization, estabilizar. D. Contemplation, contemplação. E. Turning, girar. Eu não sei o que significa turning, ele quer dizer usar nesse cateco aqui. Purification, purificação. Interessante. Agora explicando cada um, né? Counting. First, counting as a gate to sublime draw relying on counting the breaths. The practitioner gains the ability to manifest the 4 dharmas, dhyanas. The 4 dhyanas. The 4 immeasurable minds and the 4 formless absorptions. Ou seja, através de contar com a mente as suas respirações, o praticador ganha a habilidade de manifestar as 4 dhyanas, que não sei o que significa, as 4 mentes imensuráveis e as 4 absorções sem forma. Tá. Opposition to the very last one, the one known as the neither perception nor non-perception, absorption, so long as he remains aware that this absorption does not qualify as nirvana, this person will definitely be able to gain realization in the paths of the 3 vehicles. Essa coisa do 3 vehicles, os 3 caminhos, aparecem bastantes, os 3 veículos. Os 3 veículos são as coisas que são usadas para conseguir a iluminação, né? Sei lá, tipo a gratidão, perdão e outra coisa. Não lembro. Mas então ele falou aqui que quando você chegar no último treco de percepção, né? 4 dhyanas, 4 mentes, 4 absorções. Quando você chegar no último, que é o absorção de percepção e não percepção, sei lá, deve significar que você vai ver o imperceptível, as energias das coisas, né? A absorção e enquanto você tiver a consciência, aware, be aware, que o caminho, que essa absorção não significa que você chegou quer dizer, que você chegou no último estado, não significa que você chegou no Nirvana, que é o supremo, né? Você aí vai conseguir definitivamente chegar na realização dos caminhos dos 3 veículos. Será? Caraca. Tipo, eu levei um monte de picada aqui na minha mão. Mas que merda, meu. Que merda. O meu treco. Meu computador. Eu não sei o que eu fiz. Mas o treco do Chrome, ele tá com um treco de barrinha de seleção, meu. Daí quando você clica para baixo, que normalmente devia fazer o treco ir para baixo, o treco não vai para baixo. Ele cria uma teclinha de seleção como se fosse um texto de Word. Daí ele fica zoado, não dá para ir para baixo. Vai. Voltando. How might this be so?
This absorption exists on account of a conjunction of the aggregates, the sense Helms, and the sense bases. Como é que pode encontrar isso? A absorção existe na account, sobre a conta dos conjunção de aggregates, junção dos helmos, dos reinos de sentidos e dos senso de base, sentidos de bases. It is false, deceptive and unreal. É falso, enganoso e inverdadeiro. Although one element free of the course afflictions, in this absorption, still one has nonetheless developed 10 types of subtle afflictions. If having realized this, one analyzes the situation so that one does not continue to abide therein, and does not become attached to it, one mind will succeed in gaining liberation, and one will to stray away, gain realization of the nirvana society of the three vehicles. Estranho. This concept is illustrated by the case of Subhadra. The Buddha taught him to sever the delusions inherent in the station of neither perception nor non-perception. O conceito é ilustrado pelo caso de Subhadra. The case of Subhadra. Seria interessante ver o caso de Subhadra. O caso de Subhadra, né? Aqui, droga, não consigo selecionar as coisas desse treco que eu tô lendo. Não consigo nem copiar elas. Mas vamos lá. Case of Subhadra. Caraca, ficou zoado. Quando você pesquisa treco da Subhadra, parece uma coisa muito triste. Uma coisa aconteceu muito triste. Subhadra. Eu escrevi certo. Eu vou ter que escrever Buda. Subhadra. Subhadra é tipo um livro. The Buddha, the When I went forth in search of the good, more than 50 years had passed, so I went forth Subhadra. Good conduct, meditative practice, and wisdom, and on freeness of mind were cultivated by me. And I spoke the way of the noble Dharma. There is no other Sramana outside this. Subhadra, in wherever Dharma and discipline, the eightfold path of the noble ones is not found. There is found no first type of Samrana, and nor is a second, third, and fourth type of Sramana found there, but Subhadra. In a Dharma and discipline in which the eightfold path of the noble ones is found, the first type of Sramana is found there. In Sramanas
of the second, third, and fourth type are found in there. Subhadra in Subsahara. In this Dharma and discipline here, in which the eightfold path to the of the noble ones is found, the first type of Samana is found. And here, on the second, here the third, and here the fourth, there are no Samanas or Brahmins outside this. And false teachings are empty, whether by Samanas or Brahmins. Smanas e Brahmins, quer dizer, se está falando de Brahmas ou Smanas, significa que ele está falando de um tipo de pessoa aqui da Índia Antiga, né? Thus I hold forth with my accomplished lion horn in this assembly. Foi interessante. Então eu acho que esse Subhadra ele era na verdade um discípulo, né? Mas não tem coisa aqui. Se eu clicar em vídeos, Chupaka Subhadra, Chupaka, chama uma pessoa chamada Chupaka. Aqui tem um teco de 27 minutos chamado Escrituras Hindu. Buddha Exame, Countryside around Gajiwa. Interessante. Bom, eu só entendi que eu não consegui achar. Para mim tá aparecendo mais pontos na minha mão, meu. De onde é que tá vindo esses pontos? Tô levando um monte de picada? De onde é que tá vindo essa picada? Que bicho invisível é esse, meu? Volta aqui. Tá. Vamos ver o que está aqui nesse livro aqui sobre o conceito ilustrado desses três veículos, invasões, absorções e coisas. O conceito é ilustrado pelo caso de Subhadra. O Buda ensinou para ele para sever, que significa se separar, das desilusões inerentes na estação of neither perception nor non-perception. Ou seja, existem desilusões, ou seja, existem coisas que que você vai acreditar mesmo sendo irreais, certo? Inerentes to the station of neither perception nor non-perception. Consequently, he gained the realization of the fruit of the archahaship. Consequentemente, depois que o Buda ensinou o Subhadra, ele aprendeu a realização do fruto da archahaship. Que droga, outro conceito, que eu não sei o que é. Mas é interessante, né? Vamos pesquisar. Fruit of Archahaship. Eu vou escrever do jeito que eu estou lembrando. Archahaship. E não tem, there aren't many grades for daí caiu numa coisa chamada pesquisa da metafísica do budismo do filosófico, budismo filosofal, sistema filosofal. Trush Course Hero, filosofia, Character of the Ships. Ficou uma coisa estranha, né? A primeira das coisas é Arhatship. Então, volta, porque eu escrevi errado o Arhatship. Não é arte. É ar, depois hat, tipo H-A-T. Ar e hatship. Agora tá certo. One vertical fruit, sometimes called as arhat, is one of the hairy fruits that cannot be consumed when it is dried. Uma fruta. Existe uma fruta chamada isso? Não, essa se chama momórdica fruta. Nutrition facts, arhat fruit. Parece que tem uma fruta que se chama arhat fruit, mas eu não quero saber da arhat fruit, eu quero saber da arhatship. Parece uma castanha. Só parece, né? É bonitinha dentro dela. Fico com vontade de comer uma arhatship. Uma arte.
Bom, já que não deu certo pesquisar Fruit of Hardship, que virou uma fruta de Arhat, vamos pesquisar com Fassopinhas, né? Daí apareceu um Sotapanna. Em budismo, Sotapanna Pali tem certificam the first fruit of which is within the small. A primeira fruta. Sotapanna, enciclopédia, Setovimut. Setavimut, desenvolvimento humano. The highest and first state of Samadhi, or Fata Samadhi, this acontece concentration conducive to the fruit of hardship. The third cannot be used generally. Isso aqui parece certo. Parece que a fruta de Samadhi é um dos estados de contemplação, evolução do poder espiritual primário. É o primeiro. Samadhi, Samadhi, enciclopédia UIA, a enciclopédia do mundo de problemas e do World Problems, problemas do mundo e potencial humano. Que interessante, 67. Vai. Knowledge and release the mind from the filaments yielding the fruits of artisanship. The identify the state of samadhi of fata, this concentration conducive to the fruit of ships. The term can also be used generally to denote the different stages of samadhi, but as refers to the advanced stage. Bom, vamos chutar aqui. A fruta de artichip deve ser um estado de concentração extremamente alto. Sabe? Essa coisa, né? Os humanos não conseguem se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente acha que consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas ela só faz a gente fazer as coisas com menos precisão, né? Mas, ou seja, quando você faz meditação, não é para você ficar ouvindo o vídeo do carinha falando da meditação. Não é para você ficar ouvindo musiquinha. Se você conseguir se concentrar completamente nela, é que vai ter efeito perfeito, né? Consequentemente, as for the ability of counting to serve as a guide to sublime, the conceptual basis for it is in this. Ele falou do contatinha. Próximo ponto, né? Tinha 6 pontos. Following. Second, following as a guide to the sublime on account of following the breath. O primeiro é contagem. Quer dizer, vai. O primeiro é... Deixa eu anotar isso aqui. Primeiro, contar as respirações. Agora eu já escrevi uma vez. Respirações. Eu vou escrever para breaf. Eu não vou escrever com TH, eu vou escrever com F. Brief. Segundo, seguir as breaf. Mas o que significa seguir uma respiração? Bom, tem 10 pontinhos aqui. Second, following as the gates of sublime on account of following the breath, the practitioner becomes able to manifest the 16 superior phenomena, namely. Depois de seguir a respiração, o praticante, né, a meditação, fica consegue ter habilidade de manifestar os 16 fenômenos superiores. Daí ele fala quais são os 6 fenômenos superiores. Né? Isso aqui manifesta os fenômenos superiores. Mas o que são os fenômenos superiores e para que servem eles? Awareness that the breath is entering. Awareness that the breath is exiting. Já entendi. Tem 16, incrível.
Tem uma coisa que fala, quando está meditando por terceiro olho, que eu estudei, que não é a meditação focada no terceiro olho, na abertura do terceiro olho, nos chakra do terceiro olho, não é focada em coisas de imagens, ilustração, positividade, essas coisas. O que o foco é sempre awareness. Awareness significa sentir. Sentir e ser consciente de alguma coisa. Né? Então, que interessante. Ter consciência. O que será que é ter consciência? Como explicar ter consciência? Ter consciência que eu estou respirando e ter consciência que eu estou exalando. Eu acho que a consciência é mais um estado de superconcentração, né? O estado zen, o estado teta, o estado zeta. É mais fácil entrar no estado alfa com respiração, sabia? Próxima 3. Awareness that the breath is long or short. Entender que a respiração é longa ou curta. Quarto, awareness that the breath permeates the body. Consciência de que a respiração passa por todo o seu corpo. Relinquishing all physical actions. Desistir, não é desistir. Relinquishing significa deixar para trás. Deixar para trás todas as ações físicas. The mental activity of joy. Você vai conseguir ativar a minha experiência mental da felicidade. The mental experience of bliss. A experiência mental do prazer. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu me lembro também de outros textos de meditação que eu li. Aqueles caras estavam estudando os Budas, os monges zen, que praticam lá meditação todo dia, né? Daí, a coisa que... Só por causa que eu li isso aqui que eu me lembrei. Os monges zens, por algum motivo, não tem, o motivo já estava controlado lá. É a respiração, principalmente a respiração. Eles conseguiam controlar a própria mente. Essa coisa de controlar o próprio corpo e a própria mente. Ou seja, eles conseguiam controlar a mente só enquanto eles estão meditando, né? Que é até a mesma coisa que das meditações de terceiro olho, que falam que se você conseguir chegar no nível alto de treco, você vai parecer que você está em drogas, meu maluco, né? Essas imagens que os caras colocam na cabeça das pessoas. Mas então, esses monges zen conseguem instigar, controlar a própria mente. Eles conseguem transformar o próprio cérebro e as ondas mentais deles para experimentar, sentir felicidade e também prazer só com a cabeça, assim. Loucão, né? Próximo, como é que se diz? Como é que eu estava falando isso? Fenômenos superiores. Próximo fenômenos superiores é the experience of all mental actions. Experimentar todas as ações mentais. O que será que significa isso? Não, já li isso. Daí, the mental production of joy. Interessante. No primeiro é experimentar a felicidade. O segundo é produzir felicidade. Interessante, né? Seria interessante. Será que isso aqui é tipo quando você chega num ponto de iluminação, né? Que a sua aura afeta as outras pessoas? The mental development of concentration. Interessante. O desenvolvimento da concentração. The mental generation of liberation. A geração de liberdade. The contemplation of impermanence. Isso aqui começou a ver a morte, né? A contemplação da impermanência, a contemplação da dispersão, a contemplação do abandonamento dos desejos, da desistência dos desejos, a contemplação da cessação e a contemplação da renunciação. Legal. What's meant here is by the contemplation of renunciation. Renunciation, que é o último dos 16 fenômenos superiores. This contemplation demolishes the delusions inherent in the station of neither perception nor non-perception. How is this the case?
When the common person cultivates the station of neither perception nor non-perception, he looks upon the stations possessed of though. Olhar nas estações de possuir pensamento. As being like a boil, que é treco de esquentar água, né? Or a being like a open wound, ou como uma ferida aberta. Caraca. Looks upon the station devoid of though as being like stupidity. Ele olha para o... Entendi. Isso aqui é como uma... Ele olha para um dos estágios de pensamento que eles falam para fazer, como se fosse uma coisa innecessária, né? Que é isso aqui. Ser possuído pelo pensamento, né? Você lembra que a mente não consegue parar de pensar, né? Mas ela consegue focar nas coisas, né? Isso aí é mais legal. Looks upon the station devoid of though and as being like stupidity. He looks upon the station of neither perception nor non-perception, in the form of sublime absorption. After he had this though, he then relinquishes both having though and not having though. Assim que ele chega nesse estado de pensamento, ele desiste de pensar e também de não ter havido pensado. Ih, não entendi. This then is the basis of the station of, a estação de neither perception nor perception. Entendi agora. A estação de não percepção e não pensar e percepção. De percepção e não percepção é o primeiro estágio da pensamento de pensar e não pensar, e não ter pensado. Eles parecem a mesma coisa, mas são um pouco diferentes, né? One should realize, therefore, that the station of neither perception nor perception inherently, ou seja, inerentemente, involves the concept of two-fold relinquishment. Ou seja, você tem que desistir de duas coisas, né? Essa coisa de desistir de coisas é interessante. Now, as for the analysis employed in the contemplative practice by the disciples of the Buddha, tipo aquele Sudhara. The concepts is as they said above. Os conceitos. Agora, análise dos conceitos praticados. Tá. Os conceitos são como discutidos acima. Tá. Therefore, they engage in a deep contemplation. Exercise renunciation. Primeiro eles contemplam. Depois eles praticam renuncia. Desistir dessas coisas. Será que é tipo eu pensar e falar, eu desisto disso, e eu desisto disso. Eu deixo isso para trás. Que nem aquelas meditações de isso não mais me afeta, essas coisas. Vai. No perceptions, volta. Engage in deep contemplation, exercise renunciation, and refrain. Ou seja, tenta parar, né? From becoming attached to the station of neither perception or perception. E eles tentam não ficar travados, colados na estação de percepção e não percepção. Consequently, they are able to achieve realization of their nirvana. Consequentemente, eles podem acabar conseguir chegar numa realização do nirvana. As for the ability of following, que é aquela coisa de seguir, né? A inspiração, principalmente. To serve as a gate to the sublime, the conceptual basis abides in this. Stabilization. Agora o terceiro ponto, né? Que eu falei no começo. Stabilização. Third, stabilization. Strahanan. As a gate to the sublime. On account of stabilizing the mind, the practitioner then generates in sequence the five will dhyanas as follows. Ou seja, na estabilização da mente, o praticador da estabilização tenta usar as five will, que é a roda, quinta roda, as 5 rodas dhyanas. Não sei o que significa five will, na verdade. Will é uma roda, five é 5. 5 rodas? O que são 5 rodas? Será que isso aqui é tipo de 5 elementos? First, second, third, fourth and fifth.
Fragile, fragile. Eu acho que cada 5 fios, 5 wheels of the Honda são tipo imagens circulares para representar algumas coisas. Parece, tá certo. São tipo uns elementos. Vai. First, there is the Samadhi of the wheel of the earth. Primeiro tem o Samadhi da roda da terra. This is just the preliminary ground. Isso é o preliminar. Second, there is the Samadhi of the well of the water. Well of water. Depois tem a roda da água. This is just the bringing forth of roots of goodness associated with the various types of dhyana absorptions. Ou seja, criar bases para as bondades. Third, there is the Samadhi of the well of empty space. A roda do espaço vazio. This is just where any of the 5 classes of the present teaching practitioners may awaken to the harmas based in chaoses and conditions, as devoid of an inherent nature and contemplative to empty space. A terceira roda do espaço vazio, ela é onde aparece o pensamento profissional e a contemplação. Na contemplação, os praticantes do Dharma podem encontrar as causas e condições das coisas que são inerentes na natureza. Isso me lembra do mangá do Buda. No mangá do Buda, o cara fala um monte de coisa de coisas. Tem uma hora que quando o Budinha fica iluminadão, ele fala umas coisas de causas e efeitos. O que eu mais gostei do mangá do Buda foi quando ele estava falando da dor. Volta aqui. O quarto. There is a gold dust. First there is gold dust. Gold sand. Que é pó dourado ou literalmente areia dourada. Samadhi. This is just the liberation from both views and delusions. On comes to possess her in right wisdom, devoid of any attachments, and analogous in character of to gold dust. Ou seja, a quarta roda, a roda do pó dourado, ela é para você, ela é sobre a liberação das suas desilusões, dos seus pensamentos. Essa coisa de liberar desilusões aparece muito nas histórias, nos contos do poder, nos livros. O quinta, a última roda, there is the Vraja Wheel. Vraja, a roda da raiva. This is just the ninth station on the irresistible path Anantahiu Marga. It is able to cut off the fetters of the 3 realms so that they are eternally put on an end and leave no residue. On realizes here the knowledge of destruction. Isso. Já tem muito mais a ver com destruição do que raiva, né? Kasya Janana realizes the knowledge of non-production and abandon and enters nirvana. Interessante. A roda do Vraja é a roda do conhecimento das coisas de destruição e da não produção. Quer dizer, isso aqui não faz muito sentido, mas faz sentido. Eu acho que isso aqui é mais aquela coisa da impermanência, né? Que as coisas não duram para sempre. As for the ability of stabilization, que é o teco do começo, né? To serve as a gate to the sublime, the conceptual basis for its ability in this. Cada uma coisa contempla uma outra coisa, né? Primeiro teve a concentração, a contagem, contagem das respirações. Depois, seguir, following the breath. Seguir as respirações, a entrada e a saída. Respira, inspira. Depois teve simplificação? Não, qual é o mesmo nome? Estabilização. Estabilização do pensamento, da mente. Na estabilização do pensamento da mente, ele fala de 5 rodas, né? Nas 5 rodas, se você pensar, elas estão falando da Terra, de tipo criar uma base, depois criar uma base do bom, depois deixar de criar, depois de criar uma base
e criar a bondade em você mesmo, você se desfaz das coisas, primeiro se faz da desilusão, quer dizer, não é primeiro, né? Primeiro você faz, tipo, você entra no modo contemplativo de aprender e ensinar, e depois você se desfaz das ilusões, e depois você se desfaz da impermanência, de destruição, né? Certo? Pelo menos eu acho que é isso. Depois, para fazer a estabilização, você precisa contemplar. Contemplation. Fourth, contemplation. As a gate to the sublime, on the account of cultivating contemplation, the practitioner is then able to bring forth the 9 reflections, the 8 recollections, the 10 reflections, and the 8 liberations. The 8 bases of ascendancy and the 10 universal bases, the 9 sequential absorptions, the lion sport samahiti, the overleaping samahiti, and the praxis dhyanas, the 14 transformation minds, the 3 clarities, the 6 knowledges, and also the 8 liberations. Caraca, tem tanta coisa aqui, né? Mas contemplar tudo isso é engraçado, né? A contemplação, daí, no cultivo da contemplação, o praticador vai fazer e contemplar várias coisas. As 9 reflexões, as D8 lembranças, as 10 reflexões de novo, as 8 liberações, as 8 bases da ascendência, as 10 bases universais, as 9 sequências de absorções, o Lion Sport, não sei o que significa, o overleaping, o salto de Samadhi, a prática dos 10 anos, os 14 mentes transformadas, as 3 claridades, os 6 superconhecimentos, que ele sabia que são 6 superconhecimentos, e as 8 liberações. Isso foi interessante, né? Só para zoar, eu vou ativar a calculadora e vou calcular, vou fazer uma mágica aqui de matemática. Que mágica de matemática, né? Só vou fazer mais dessas coisinhas aqui. Tá, primeiro, stand up to bring forward 9 reflections. 9 mais 8 recollections, mais 8. 10 reflections, mais 10. 10 reflections, 8 liberations, 8 base of ascendancy, 10 universal bases, 9 sequentials, 9 sequentials, 9 sequentials. Daí esse treco aqui, Lion Absorption, eu vou colocar mais um. The Overleaping, eu vou colocar mais um. 64, tá? E o prática de Dhyanas, eu vou colocar mais um. Deve ser muito mais. Depois 14 Transformations, certo? 14. Depois 3 Claridades. Depois 6 Super Conhecimentos. Depois 8 Liberações. E acaba nas 8 liberações. E deu 96 coisas. Caraca, tem que contemplar 96 coisas. Incrível. Né? Um bom estudo. Deve dar uns 3 meses de estudo. Práticas, tá. On achieve the cessation of feeling and perception, and then enters nirvana. As for the ability of contemplation to serve as a gate to the sublime, the conceptual basis for it abides in this. On achieves, a uma pessoa, ou seja, o praticante, encontra a cessação do sentimento, da percepção e entra no nirvana. Ou seja, quando o cara consegue parar de sentir e ainda existir, ele entra no nirvana. Pelo menos acho que é isso. Isso, ou seja, o cara conseguiu controlar as próprias funções da vida.
do próprio corpo. Ou ele conseguiu a concentração suprema e conseguiu desistir de o corpo entrar, ele fez o corpo entrar no automático e no automático total, se você nem percebe ele, né? Umas coisas que eu tô locando aqui, tá? A habilidade de contemplação serve como um portal para o sublime. The conceptual abilities in this. Fica repetindo essa coisa, o conceito base é sobre isso aqui. E agora o turning. Isso aqui é o que eu não tinha nem ideia do que era. First, turning. Essa gate to the sublime. Mas agora que eu penso, acho que turning é tipo girar. Tipo, não apareceu as rodas lá? É tipo você pensar numa coisa e depois pensar em outra, e depois pensar em outra, e depois pensar em outra para fazer a contemplação, né? Acho que é isso. É o meu chute. Vamos ver aqui. In a case where the practitioner employs wisdom in his practice, he engages in a skillful heuristical analysis, whereby he turns back to the root and returns to the source. At this time, he generates emptiness, signless. Interessante essa signless. Você perde sua contemplação, o seu sentido de vida, né? And visionless. The 37 wings, 37 asas, the 4 truths, as 4 verdades, the 12 causes and conditions, as 12 causas e condições, and the correct contemplation characteristics of the middle way. E as corretas contemplações do meio caminho. Interessante. Volta aqui. No caso do praticante usar a sabedoria, o wisdom, na sua prática, ele vai engajar, vai começar numa redução de skillful, ou seja, habilidosamente, numa redução das análises necessárias que vão returns back e vai poder encontrar a raiz, the root, e voltar à fonte, the source. Ou seja, quanto mais esperta a pessoa for, mais sabedoria ela tiver, na sua prática ela pode entender as verdades que estão escondidas em tudo, né? As raízes das coisas. Quando ele começa a contemplar as raízes das coisas, ele encontra a geração, ele consegue gerar o vazio e o não desejo e o não sinal. Depois as 37 asas, né, as 4 verdades e todas essas coisinhas. Próximo. On account of this, he succeeds in gaining entry into nirvana. As for the ability of turning to serve as a gate to the sublime, the conceptual basis abide by this. Né? Ou seja, quando nessa conta, quem consegue fazer isso consegue entrar no nirvana. A habilidade continua de turning é com base na purificação. Tá. Agora o último, o purification. Sixth, purification. Passe Hatsuji. As a gate to the sublime. In a case where the practitioner is able to realize the fundamental purity of all dharmas. He then gains the realization of the dhyana of cognition of the fundamental nature. Aquele que consegue identificar a pureza fundamental de todos os dharmas, consegue realizar o dhyana, a cognition, que significa acreditar. Cognition é tipo ver, olhar. A cognição da natureza fundamental. Tá, entendeu a pureza, entendeu a coisa fundamental, né? Acho que é mais uma coisa de acreditar na pureza fundamental das coisas. On account of gaining this dhyana, the two vehicles practitioners experience absorption-based realization of nirvana. Conseguindo essa realização, ele consegue 2 veículos para as práticas das suas experiências de absorção baseadas na realização do nirvana. No caso, in the case of a Bodhisattva, ou seja, alguém que está praticando as práticas de meditação budistas,
He enters the iron well. Ele entra na roda de metal. Position. Uma posição. Iron well position. Agora eu quero saber se iron well é position, é uma iron well. Deixa eu escrever aqui. Iron we position. Não apareceu nada não. Mas eu vou pesquisar no Google. Iron well position. Burrada. Bom, apareceu uns ecos chamados de trecos giratórios de reza. Mas não é isso que eu quero não. Eu quero uma posição chamada Iron Will. Iron Will Position. Aqui aparecem imagens dos carinhas meditando, mas eu acho que é só isso mesmo. From the Iron Will to the Bodhisattva Hood Asoka in Buddhist. Aqui uma coisa aqui. Enthroned, ou seja, Buddha in Majesty in Ecological Study. O Buda coroado, né? Buster in art postura. As well as determined chronological revolving iron wheel on his head. Eu acho, tipo, eu tô achando que essa coisa de Iron Will é só a posição de Lotus. Mas deixa eu clicar nessa coisinha aqui. Vai ser a última coisa que eu vou acreditar. Antes de terminar de ler o treco. Isso é interessante. Eu tô fazendo pensando umas coisas louconas aqui. Apareceu um treco chamado de 4 páginas. Meu. Aí apareceu um abstrato, resumo, quer dizer, não 4 páginas, 427 páginas. Arte. E aí, cadê a arte? Vamos usar o mestre F3. Não. Environment. Aqui. Matriasca. Away from Pleasure City to reach a new place where he saw an unhappy and squatting man carry a evolving iron wheel on his head for having previously mistreated his mother. Ou seja, essa coisa de roda de ferro que está aparecendo aqui era uma punição de um cara. Tá. Iron, religious and environment, iron, environment. Deixa eu colocar uma black. Só aparece o Iron Well mesmo. Ok. Vai. Voltando. Duplicação. He enters the iron well position and embodies the mind states writing in the station's compromise of Biden faces. Ele entra na posição da roda de ferro, na posição que position and embodies, ou seja, o corpo dele vira uma outra coisa. É aquela coisa de embodies, é quando é usado para quando uma pessoa está recebendo espíritos no corpo, né? Só para zoar. Embodies the main states, os status da mente, os estados mentais, inhering, eu não sei o que significa isso. In the stations composed by the fiches.
e controlando os estados das mentes, eles podem encontrar as três verdades, os três acreditados, fates. In a case where one continues to cultivate without stopping, he subsequently generates 9 kinds of great dhyana, namely the dhyana of cognition, the fundamental nature, the all-encompassing dhyana, the difficult to access dhyana, the universal gateway dhyana, the good person dhyana, the dhyana of all practice, and dhyana which dismisses with affliction, and the dhyana of bliss in this world and the other worlds, and the dhyana of parity. Eu acho melhor eu entender, tipo, a Dhyana fica parecendo tanta coisa, eu tava entendendo o Dhyana como se fosse um treco chamado ensinamento. Dhyana. E é melhor eu pesquisar o que é essa Dhyana aí. DHY. DHY-ana. DHY-ana. Skyway meditation. Ensemble of the several yoga tests developed a repertoire of complex postures, exercise the body, the mind, where stillness and comfort were two setting characteristics. The scripts that allude to the matter of sitting forming the part of the Eightfold Observances, ascetics, Astanga Yoga, and as a physical way of made to the meditation da Dhyana on commentary. Parece que lá era meditação só. Que foda. Era só meditação e eu não queria entender isso, né? 8 meditações interessantes. Dhyana, what is Dhyana? É o treinamento da mente comum traduzido como meditação. Interessante. Então, essas dhyanas aqui são as meditações. Contemplação e treinamento da mente. Daí, essas coisas aqui, deixa eu voltar aqui. The dhyana of cognition of the mental nature. A meditação da conhecimento da condição do natureza fundamental. De todas as coisas, né? A energia vital da vida. The all-encompassing patient dhyana. E você vai entender também a meditação do tudo, que tudo é tudo, all-encompassing, tudo está junto, conectado, né? The good person dhyana, a meditação da pessoa boa. The dhyana of all practice, a meditação de todas as práticas. The dhyana which dispenses affliction, a meditação de perder as aflições, ou seja, perder os medos. The dhyana of bliss in this world, a meditação da felicidade no mundo, acho que isso aqui é a meditação da gratidão. E words, passar a gratidão para o mundo, né? And the other words, and the dhyana of purity, e a meditação da pureza. Né? Interessante, queria saber quais são todas essas meditações. Though having all those dhyanas, the Bodhisattvas release the fruit of the great body. They realized it before, they realize it now, and now they will realize in the future. As for the ability of purification to serve as a gate to the sublime, the conceptual basis for it abides in this. Truly interesting. Acabou o capítulo 1.